No capítulo 3 de Jonas, começa com a segunda ordem de Deus para que o profeta vá a Nínive e pregue a mensagem que lhe foi dada. Jonas, obedecendo, vai a Nínive e prega uma mensagem direta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A pregação provoca uma resposta imediata. Os ninivitas creem em Deus, proclamam jejum e vestem-se de sacos. O próprio rei se levanta do trono, se cobre de saco e publica um decreto que ordena a todos, homens e animais, a jejuarem, clamarem a Deus e crucialmente abandonarem seu mau caminho e a violência. O rei expressa a esperança de que Deus se arrependerá da calamidade anunciada. Vendo a conversão prática do povo, Deus arrependeu-se do mal que tinha resolvido fazer-lhes e não executou. Vamos à leitura. Jonas capítulo 3. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nesses termos: Vai a Nínive, a grande cidade, e faze-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era diante de Deus uma grande cidade. Eram preciso 3 dias para percorrê-la. Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos desde o maior até o menor. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Em seguida foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, este decreto: Fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos. Todos clamem a Deus em alta voz. Deixe cada um o seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá, acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Diante de uma tal atitude, vendo como renunciavam aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não o executou. No capítulo 4 de Jonas, conclui o livro e revela a profunda indignação e raiva do profeta pela misericórdia concedida a Nínive. Ele confessa a Deus que este era o motivo de sua fuga inicial, pois sabia que Deus é clemente, misericordioso e de grande benignidade. Em sua frustração, Jonas deseja a morte. Deus questiona a raiva de Jonas. Ele então sai da cidade para esperar o que aconteceria. Para ensinar uma lição, Deus faz crescer uma mamoeira para dar sombra, o que alegra Jonas. Contudo, Deus envia um verme para secar a planta e um vento ardente, causando grande sofrimento a Jonas, que deseja novamente a morte. Deus repete a pergunta sobre o porquê de sua ira. O Senhor então conclui o livro comparando a compaixão egoísta de Jonas por um arbusto que ele não plantou com a compaixão de Deus pela grande cidade de Nínive, que contém mais de 120 mil seres humanos e inúmeros animais. O livro termina com a pergunta de Deus, afirmando sua misericórdia universal. Jonas capítulo 4. Jonas ficou profundamente indignado com isso e muito irritado. Dirigiu-se ao Senhor esta prece: Ah, Senhor, era bem isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma minha alma, porque me é melhor a morte que a vida. O Senhor respondeu-lhe: Julgas que tens razão para te afligires assim? Então saiu Jonas da cidade e fixou-se ao oriente da mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona, que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo de seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoeira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona e esta secou. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento ardente do oriente, e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta desfalecido desejou a morte, dizendo: Prefiro a morte à vida. O Senhor disse a Jonas: Julgas que fazes bem em te irritares por causa de uma planta? Jonas respondeu: Sim, tenho razão de me irar até a morte. Tivestes compaixão de um arbusto, replicou-lhe o Senhor, pelo qual nada fizeste,
que não fizestes crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. E então não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 seres humanos, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e uma inumerável multidão de animais? No capítulo 8 de Apocalipse, começa com a abertura do 7º selo, que provoca um silêncio no céu. 7 anjos recebem 7 trombetas. Um anjo se adianta ao altar e oferece as orações de todos os santos com incenso, e em seguida lança o turíbulo cheio de brasa à terra, iniciando o juízo com trovões, relâmpagos e terremotos. As 4 primeiras trombetas tocam, trazendo juízos parciais sobre a natureza. A primeira queima 1/3 da terra e da vegetação com saraiva e fogo. A segunda lança algo como uma montanha em fogo no mar, transformando 1/3 do mar em sangue. A terceira faz cair uma estrela chamada Absinto nas fontes e rios, envenenando 1/3 das águas e matando homens. E a quarta atinge o sol, a lua e as estrelas, obscurecendo-os em 1/3. O capítulo termina com uma águia voando e clamando: ai, ai, ai dos habitantes da terra, anunciando que os juízos das 3 trombetas restantes serão ainda mais severos. Apocalipse capítulo 8. Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou-o por terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou, saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra, e queimou-se 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou, caiu então no mar, como que grande montanha ardendo em fogo, e transformou-se em sangue 1/3 parte do mar. Morreu 1/3 parte das criaturas que estavam no mar, e pereceu 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, 1/3 parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo tocou. Foi atingindo então 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em 1/3, e o dia perdeu 1/3 da claridade, bem como a noite. A esta altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Nesse trecho do Salmo 139 é uma súplica por proteção divina e justiça. O salmista invoca o Senhor como seu poderoso apoio e a proteção de sua fronte no combate. Ele clama para que Deus não atenda aos desejos do ímpio, nem permita que seus desígnios se cumpram. O salmista roga por juízo, pedindo que a malícia dos lábios dos seus inimigos recaia sobre eles e que sejam atingidos por carvões ardentes e lançados em uma fossa. Ele afirma a certeza de que a má língua não terá duração. O infortúnio surpreenderá o homem violento. A certeza de sua fé reside no fato de que o Senhor defende o desvalido e faz justiça aos pobres. O Salmo conclui com a promessa de que, por causa da intervenção divina, os justos celebrarão o nome de Deus e os retos viverão em sua presença. Salmo 139, dos versículos 8 ao 14. Senhor Deus, meu poderoso apoio, vós protegeis minha fronte no dia do combate. Não atendais, Senhor, aos desejos do ímpio, não deixeis que se cumpram seus desígnios, que não levantem a cabeça os que me cercam, sobre eles recai a malícia de seus lábios. Carvões ardentes chovam sobre eles, sejam lançados numa fossa de onde não se ergam mais. Não terá duração na terra a má língua.
O infortúnio surpreenderá o homem violento. Sei que o Senhor defende o desvalido e faz justiça aos pobres. Sim, os justos celebrarão o vosso nome e os retos poderão viver em vossa presença. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 45, relata que o Senhor se indignou com a conspiração contra Arão e os rebeldes foram destruídos pelo fogo. Em seguida, reafirma a glória e a herança de Arão. Deus lhe concedeu as primícias dos frutos, que o Senhor mesmo é o quinhão de sua herança na terra. O texto exalta Finéias, filho de Eleazar, por seu zelo e fidelidade ao Senhor, destacando que seu ato de bondade apaziguou a ira de Deus contra Israel. Por isso, Deus fez com Finéias uma aliança de paz, garantindo que a dignidade sacerdotal pertencesse a ele e aos seus descendentes para sempre. O capítulo conclui com a menção da aliança que Deus fez com o rei Davi, da tribo de Judá, estabelecendo a realeza para julgar o povo com justiça e prometendo a glória eterna à sua raça. Eclesiástico capítulo 45, dos versículos 23 ao 31. Viu isso o Senhor e não lhe agradou, e foram destruídos pela impetuosidade de sua cólera. Fez prodígios contra eles, e a chama de seu fogo os devorou. Aumentou ainda mais a glória de Arão, deu-lhe uma herança, destinou-lhe as primícias dos frutos da terra. Antes de tudo, preparou-lhe alimentos em abundância, pois devem comer os sacrifícios do Senhor, os quais deu a ele e à sua posteridade. Mas ele não tem herança na terra das nações, não tem porção entre seu povo, pois o Senhor mesmo é o quinhão de sua herança. Finéias, filho de Eleazar, é o terceiro em glória. Ele imitou Moisés no temor do Senhor. Permaneceu firme no meio da idolatria do povo. Por sua bondade e o zelo de sua alma, apaziguou a ira de Deus contra Israel. É por isso que Deus fez com ele uma aliança de paz e deu-lhe o principado das coisas santas e do seu povo, a fim de que a ele e aos seus descendentes pertencesse para sempre a dignidade sacerdotal. Fez também Deus aliança com o rei Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. Tornou-o herdeiro do reino, ele e sua raça, para derramar a sabedoria no nosso coração e julgar o seu povo com justiça, a fim de que não se perdesse os seus bens. Tornou eterna a sua glória no seio de sua raça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.